Então a vitória chegou a tal ponto que os ucranianos estão sendo evacuados de 60 localidades da região de Kharkiv. Mas a vitória é vitoriosa. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Além disso, lá o Zelensky apareceu em mais um vídeo que não pode ser chamado de outra coisa senão vergonha e constrangimento. Lembram daquele vídeo com a mãe de um soldado morto que recusou a medalha por esse soldado das mãos do governo de Zelensky? Eu li e aqui está o vídeo. Caso você não tenha assistido, dê uma olhada com certeza. E agora bem, não é exatamente a mesma coisa, mas também é algo constrangedor. Realmente constrangedor. Primeiro sobre a evacuação. Olha, até 60 localidades da região de Kharkiv anunciaram evacuação por causa da Rússia. A zona de evacuação da população civil foi ampliada nas comunidades dos distritos de Kupiansk, Bogodukiv e Kharkiv da região. A informação foi dada pelo chefe da administração militar regional de Kharkiv, Oleg Senegubov. Destaca-se que, considerando um possível agravamento da situação de segurança, foi introduzida a evacuação obrigatória em 41 assentamentos da comunidade de Shevchenkivska. Também haverá nos distritos de Bogodukov e na comunidade de Derhachev. E ao todo, cerca de 60 desses assentamentos evacuados serão levados para centros de trânsito onde receberão o apoio necessário: kits de alimentos e não alimentícios, assistência jurídica, psicológica e financeira. Aqui é importante destacar que esses evacuados acabam sendo deixados à própria sorte, dependendo de decisões arbitrárias, de quem vai decidir por meio da burocracia ucraniana. Ou seja, basicamente, te levam para algum lugar, te tiram do ônibus e dizem: vai lá com seus 3 cobertores, 5 malas, 4 filhos e 2 cachorros. E ninguém se preocupa. Antes havia algumas tentativas, pelo menos morais, digamos assim, ou planejadas, de construir casas para essas pessoas. Depois tentavam realocar alguém para lá, mas no final essas casas eram deixadas para quem tinha influência. E ninguém foi realocado. E eu estou falando do passado. No verão passado, mostraram como um homem que foi evacuado de Donbass, não lembro exatamente de onde, em Kiev, lhe perguntaram: e aí, o governo te ajudou? Jornalistas ucranianos perguntaram. E ele respondeu: ninguém ajudou, me trouxeram, me deixaram aqui e agora o que faço? Não tem trabalho, não tem muito dinheiro, porque uma pessoa comum não tem 100 mil hryvnias guardadas debaixo do travesseiro. E ele não pode simplesmente pegar essas economias e começar a gastar. E alguns não têm absolutamente nada, nem mesmo documentos. E agora a situação não mudou. Pelo contrário, piorou. Porque o número de pessoas evacuadas aumentou, os pontos de contato na linha de frente, a linha geral da frente, ficou mais, digamos, complicada, mais localidades foram afetadas e acaba sendo faixa após faixa no processo de avanço da Federação Russa. Agora ela desacelerou, mas mesmo assim, faixa após faixa está sendo desocupada, evacuada. Agora são 60 localidades de uma vez. Talvez haja vilarejos com 2 ou 3 pessoas, mas provavelmente são milhares de pessoas. Para onde serão realocados e o que farão? Dizem que receberão kits de alimentos, itens não alimentares e devem morar em ginásio esportivo. E tudo isso acontece porque a Rússia bombardeia diariamente Kharkiv e a região. E foram realizados ataques a Kharkiv com 7 cabs, com impactos registrados em 3 distritos. O prefeito de Kharkiv também informou alguma coisa. Mas para a história toda, agora não importa, na verdade, onde e o que. O importante aqui é que em Kiev, por exemplo, acontecia a mesma coisa. Ou seja, cabs, drones, mísseis guiados. E no final das contas, muitos objetos diferentes foram destruídos, incluindo prédios residenciais. Agora, no distrito de Darnitsky, em Kiev, já terminaram as buscas no prédio de 9 andares, destruído após o ataque maciço russo. E, consequentemente, com o prédio está ligado a uma história que, olha, nem em conto de fadas dá pra contar, nem com uma caneta dá pra descrever. Vocês lembram, né, quando esse bombardeio aconteceu? Agora começa. Poucas horas antes do bombardeio, Zelensky estava na Irlanda em uma reunião importante com representantes locais. Ainda não se sabe o que ele fazia lá, por que estava lá ou o que negociou. Mas o dinheiro dos contribuintes foi gasto. E ele ameaçava com o punho e dizia: olhem, ucranianos, aguentem firme, podem acontecer bombardeios, vai começar, agora vão bombardear, agora eu vou sair daqui. E a noite foi terrível. Para os moradores de Kiev, 52 mil pessoas, esse é um recorde de todos os tempos, passaram a noite no metrô de uma só vez. E depois o líder chegou no dia seguinte e imediatamente começou a se promover no local desses mesmos acontecimentos.
Lá ele disse que até o Putin tem medo dele fisicamente. E ele está pronto a qualquer segundo, arriscando a própria vida, a selar a paz, a voar para algum lugar. No final começaram a mostrar histórias muito comoventes, como esta aqui. Além de vergonha alheia, de novo, isso não causa mais nada. Supostamente, uma certa garota que mora nos Estados Unidos veio para Kiev junto com uma amiga, que também mora nos Estados Unidos. E aí, de repente, apareceu Zelensky. Vamos assistir. Isso é um teatro de um ou até dois atores, porque temos dois deles na tela. Vamos clicar. E por que ela está agradecendo a ele? Por quê? É absolutamente impossível de entender. Pelo fato de a casa ter sido destruída? Ou o quê? Então o quê? Eu já estou na cidade. Avaliação. Algo na testa. Moro em Kiev, Constanta. Seus franceses. Estou nervosa, minhas mãos estão tremendo. Sabe, isso parece com Kim Jong-un. Quando mostram a Coreia do Norte, sempre tem crianças, garotas, soldados ao redor, todos chorando, lágrimas escorrendo, todos tremendo. E aqui começa a mesma coisa. Ou seja, nunca... Bem, com os presidentes anteriores, quando eles apareciam, apertavam as mãos de alguém, talvez abraçassem alguém, mas esse tipo de vergonha, de ai, minhas mãos estão até tremendo, ai, eu sou assim, o que é isso? Para quem é isso? Quem vai gostar disso? Assistir e crer que uma garota tinha como objetivo de vida abraçar o Zelensky para depois ficar com as mãos tremendo. Irina Romanovna, isso. E assim, bem, escreve que, em. Ai, simplesmente, eu passei pela Califórnia, mas aqui, bem, claro, eu estou no Canadá para mudar o presidente, eu só lembrando pela minha mulher. Na Califórnia, ela chegou de repente numa região que foi subitamente bombardeada. Ela sabia disso. Ou seja, você consegue imaginar a lógica dessa história? Uma moça que mora na Califórnia, de repente, voou para a Ucrânia para abraçar o presidente. Ela sabia de repente que o bombardeio seria exatamente aqui e que o poderoso líder estaria aqui. E que ela seria autorizada a passar. Isso é outra questão. Agora vou mostrar qual escolta de policiais cerca Zelensky. Para uma pessoa conseguir chegar lá e abraçar o Zelensky, bom, ela teria que ser algum tipo de super-humano, que naturalmente é essa moça. O melhor porque ele é o melhor líder do mundo. Nós somos membros da diáspora ucraniana nos Estados Unidos. Hoje demos uma entrevista sobre nossa atividade. Somos voluntárias e foi assim que tivemos essa sorte. Atualmente em Washington, comecei a estudar política na universidade. Vou abordar questões sobre a Ucrânia e estou animada. As lágrimas simplesmente escorrem. Agora vamos ver como tudo realmente aconteceu. Uns brutamontes estão cercando Zelensky. O equipamento para a limpeza foi parado, não está funcionando porque ele chegou. Pararam lá com pessoas sob os escombros e pararam o equipamento, pararam o trabalho para que esse homem pudesse se promover ali. Durante algumas dezenas de minutos, não sei ao certo quanto tempo, mesmo que fossem só 5 minutos, as pessoas estavam sob os escombros. Por quê? Desculpe, vocês pararam o trabalho? Além de tudo, bom, vou mostrar mais uma coisa agora. Como vocês querem mostrar isso para o povo de novo? Como vocês querem de novo? Como... Vocês... Ao povo? Conversei com o presidente da Ucrânia, a entrevista foi gravada depois em Obrigado, Vladimir. Obrigado. Kolivin agradeceu ao presidente Chose por apoiar o povo da Ucrânia. Então ele veio para estar com o povo da Ucrânia, que está debaixo dos escombros nesta manhã. Isso é algo inimaginável. O ataque da UDBO é algo inimaginável. Algo inimaginável. E veja quantos brutamontes cercam esse tal presidente. Pra quem é isso? É estranho. Obrigado. E, aliás, lá no fundo, primeiro expulsaram o jornalista, aquele jornalista que, estava fazendo uma entrevista com ele. O que dizer, então, sobre algumas voluntárias, não sobre seus bíceps, que vieram da Califórnia só para abraçar o poderoso líder? E ali no fundo, na cabine de uma escavadeira, não sei que tipo de máquina de construção é, enfim, na cabine está sentado um policial. Por que ele está sentado lá? Vamos refletir. Trabalhar para ajudar a tirar pessoas dos escombros e salvar vidas.
Provavelmente não. Provavelmente é para criar uma linha extra de proteção para esse presidente. E novamente, nesse tempo, o equipamento fica parado. Ninguém é salvo, mas cerca de 100 pessoas ficam andando por aí, todos olhando para o que está acontecendo nesse lugar. Bem, além de constrangedor, eu não chamaria de outra coisa. Simplesmente não tem outro nome. Na verdade, tudo isso é um horror. Horrível. Para que mostrar isso? Para quem isso é feito? Para algumas meninas e meninos que ainda acreditam em líderes poderosos? Sim, mas isso é meio estranho. Quanto mais o tempo passa, mais essa história parece com aquelas da Coreia do Norte, como era antigamente. Agora até mostram menos, aliás, mas antes mostravam pra caramba. Tipo como Kim Il-sung ou Kim Jong-un se reúnem lá, em algum lugar com o povo. O povo abraça eles, o povo chora, lágrimas escorrendo, parece até um novo rio Amazonas. E aqui também, ai, minhas mãos estão tremendo, eu abracei o presidente, sim, esse é um gerente contratado, esses presidentes, deputados, por que diabos você, que antes, espero eu, pagava impostos na Ucrânia, está com as mãos tremendo só porque abraçou o seu, digamos assim, empregado, o servo do povo? Isso é simplesmente uma vergonha, tão forte quanto possível. Depois ainda tem mais alguns. Bom, vamos dar uma olhada sobre a Polônia também. Resumindo, a Polônia está entrando em uma era de conflito com a Ucrânia. Essa é mais uma peremogas, no geral. E ela é tão forte que até mesmo Tusk, que sempre foi como um amigo, camarada e irmão da Ucrânia, está dizendo: bem, vocês sabem, acho que tem algo errado aí. Então, Tusk acusou a Ucrânia de piorar as relações. Ele declarou que já está na hora de Varsóvia parar de demonstrar boa vontade o tempo todo. Isso apesar de ele ter negado a necessidade de tirar de Zelensky aquela mesma ordem da Águia Branca, a mais alta condecoração polonesa. Ele dizia que não era preciso, pois assim iriam ofender Vladimir Alexandrovich. De fato disse isso. De repente, algo mudou com Tusk. E agora ele ainda diz que não se deve apressar em oferecer ajuda financeira aos ucranianos durante a guerra com a Rússia. Essas recomendações ele preparou para os representantes da Polônia na cúpula da OTAN em 7 e 8 de julho em Ankara. O que ele disse lá? Ele diz o seguinte: eu tenho sinais de que os políticos ucranianos perceberam que a escalada da tensão, da qual eles são culpados. Veja, Tusk já está dizendo que não são os poloneses os culpados, que tiraram de Zelensky a ordem da Águia Branca, mas sim os políticos ucranianos. Esses são sinais que vêm de Kiev. Foram eles que iniciaram essa aventura, prejudicial do ponto de vista dos interesses da Polônia e da Ucrânia. Recebi sinais de que, ao que parece, isso foi percebido pelo lado ucraniano. A Polônia sugeriu à Ucrânia uma conversa honesta sobre o passado e pediu concessões aos ucranianos. Boas relações polono-ucranianas, diz Donald Tusk, atendem aos interesses de ambos os lados, mas exigem boa vontade por parte de Kiev. Não pode ser que apenas Varsóvia demonstre boa vontade de forma gradual e constante. A cúpula da OTAN vai decidir de forma definitiva sobre a responsabilidade da Europa e da Polônia por sua própria defesa, considerando a capacidade e o financiamento eficaz. Resumindo, algo não está indo bem, e esses líderes tão poderosos... Bem, é isso aí. O vídeo daquela moça, a atriz da terceira fileira, que estava com as mãos trêmulas, mostra claramente que já estão esgotados. Simplesmente as ideias da liderança ucraniana são sobre como apresentar melhor e mais essas autoridades, para que, bem, eles possam influenciar as relações políticas internacionais aqui. Bem, naturalmente, um poderoso ministro das relações exteriores. Mas conseguiu tais conquistas que já brigaram com a Polônia, brigaram com a Tchequia, brigaram com a Eslováquia e com a Hungria. Já são 4 países dos 27. 3 países já têm forte atitude negativa em relação à Ucrânia. Os 3 bálticos, que parecem um só, mas são 3. Sim, até sim. Mas lá no geral, não faz muita diferença. Mesmo que enviem 4 barcos, 3 cachorros e 5 tanquistas, isso não vai ajudar muito a vencer. Já a Polônia tem um exército muito poderoso, que está se transformando, modernizando e expandindo gradualmente. E se a Polônia diz, desculpe, mas não vamos ajudar financeiramente ou militarmente, e a Tchequia também recusa, então aí provavelmente já é preciso considerar que existem alguns problemas, mas há outra vitória. Aqui, resumindo, até mesmo na mídia publicaram a seguinte notícia de vitória, simplesmente triunfante. Eu li e fiquei sem palavras, me desculpe. Os ucranianos fazem uma operação especial em Moscou. Achei que já tinham mandado forças especiais para capturar Putin ou algo assim. O que está acontecendo? Veja o que dizem.
Os moradores da Rússia estão sofrendo com a falta de combustível nos postos e procuram gasolina usando um serviço especial que também pode ser usado pelos ucranianos. Esse serviço se chama Cadê a Gasolina? Aliás, foi o Vibe quem programou ele lá. Eu li um artigo técnico. O Parem Edinogo criou e entrou nisso para ajudar os compatriotas. Vida normal? Aqui você vive. E de repente aparecem alguns ativistas e ucranianos começam a inserir informações falsas em massa. Como resultado, os russos ficam indo de um posto de gasolina para outro, onde supostamente deveria ter combustível, mas na verdade não tem. E depois lá contam como isso acontece. Aí você lê e pensa, sério mesmo? Vocês estão exagerando. Para que descrever isso? Mesmo que isso realmente aconteça, parece coisa de criança invadindo escola ou algo assim. Ou se pintando com pasta de dente em acampamento infantil. Isso é o tipo de coisa que vale a pena publicar. Mas, de novo, é aquele mesmo constrangimento que eu venho sentindo nos últimos meses por causa do que está acontecendo. Constrangimento misturado com horror. Eu nem sei como descrever essa sensação. Se conseguir descrever seu sentimento, escreva. E hoje tem mais um vídeo parecido. Existe um deputado chamado Nikolai Tishchenko. Nikolai Tishchenko está sempre envolvido em algum escândalo de corrupção e vive indo aos tribunais. E, enfim, hoje um cara resolveu acusá-lo de ter feito ou deixado de fazer alguma coisa. E no final das contas deu nisso aqui. Esse aí não é o cara, é o Kolya Tishchenko. Tá bom, pega pra você, vai. Vamos pra cá, acertei de frente. Isso, vai. Vou terminar, termino. Ou seja, o cara quer jogar um tomate nele e o Tishchenko corre atrás dele. Vamos. Vamos, entra. Vamos. Entra. Vamos por aqui, atrás dele. Sim? Tudo bem. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Vamos. Eu sou Chara. Os subtítulos do povo, para que aquele Nudimatorzok falasse, mas no final vemos que algo está indo naquela bi. Além disso, ainda tem um ministro, tipo de alguma força. Uma organização de força do Ministério da Justiça, aliás. Aqui aparece um cara, algum cantor poderoso, e canta em russo. O Ministério da Justiça, aliás, são aqueles que também estão envolvidos com todas essas questões linguísticas. E aqui o cara canta músicas russas. Acho que ele está cantando Molodaya, de Efremov. Se você conhece, é Molodaya. Desculpe, mas o cantor não é tão bom. Seria melhor sem ele. Ainda assim, convidaram alguém para cantar em russo. No geral, não há problema nisso. Talvez alguém esteja comemorando alguma coisa, talvez... Bom, eu não sei. Mas toda aquela intensidade de emoções que mostram na televisão, nesses telemaratonas e em outros grandes meios de comunicação, não bate com a realidade. Com o fato de que no centro de Kiev, um cara canta em russo entre os poderosos deste mundo. Mas isso é tão estranho que eu simplesmente não sei o que pensar. Ele até canta bem, mas de novo, bom, o que... legendas, o que você fez, eu simplesmente não sei. Isso também era legal antes. Ninguém gritava no escritório do presidente que todos deviam falar ucraniano. E depois mostraram prints do YouTube e contaram algo lá. A interface do sistema operacional e do navegador deles estava novamente em russo, mesmo com todos esses líderes poderosos. Bem, no geral, eu acho que nem mesmo esses líderes poderosos vamos mais discutir hoje. Hoje o Mopchick pode descansar. E sim, de forma poderosa, vocês me pediram o medidor, eu consertei ele. E vamos avaliar todo esse cringe com um único impulso coletivo. Bem, tudo muito poderoso. O que vocês esperavam de tudo isso? Tudo muito poderoso, todo mundo está trabalhando, e o Ministério das Perguntas Retóricas, para o qual perguntamos até quando, também está funcionando. Então está tudo ótimo, exceto pela situação atual. Escrevam tudo o que vocês pensam sobre isso nos comentários. E a única coisa que me resta é desejar a vocês um bom final de semana. Tchau a todos. Simples assim. Mandou bem. Ninguém espera que uma garota tão delicada tenha um caráter tão forte. Ou seja, quando a pessoa hesita,
Bom dia, bem-vindo à minha sala do medo. Peguei isso aqui, peguei aqui uma pequena demonstração